Na imensidão do pensamento humano, encontramos vozes que ecoam além do tempo, chamando-nos a refletir sobre o significado mais profundo de nossas vidas. Entre essas vozes, a de C.S. Lewis brilha como um farol em meio às tempestades da incerteza. Suas palavras nos provocam, nos desafiam e, sobretudo, nos inspiram a buscar algo maior. A verdade que transcende o visível, o amor que transforma e a fé que sustenta. Lewis, com sua profunda sabedoria, nos convida a explorar 5 lições que podem mudar nossas vidas para sempre. Ele nos guia a entender a natureza da mudança, a coragem de enfrentar nossos medos, a humildade de reconhecer que não temos todas as respostas. O poder da imaginação como um ato de fé e, finalmente, o ato deliberado de amar, mesmo quando isso parece impossível. Estas 5 lições não são apenas ideias abstratas, mas convites práticos para uma vida de propósito, significado e conexão divina. Vamos mergulhar juntos nessa jornada, descobrindo o que essas lições de C.S. Lewis têm a nos ensinar sobre como viver de maneira mais profunda e autêntica. Prepare seu coração e sua mente, pois as palavras de Lewis não apenas iluminam nossos pensamentos, mas também transformam nossa forma de ver o mundo. Aceitar o fluxo da vida. C.S. Lewis, em sua frase, "Tudo muda, nada jamais permanece o mesmo", nos convida a refletir sobre a impermanência que permeia nossa existência. Ele nos desafia a aceitar o fluxo incessante da vida, reconhecendo que o apego ao que é temporário apenas gera sofrimento. A mudança é inevitável, e, ao abraçá-la, encontramos uma forma de crescer, amadurecer e nos adaptar às circunstâncias que a vida nos apresenta. Lewis nos ensina a ver a mudança como uma dança divina entre o conhecido e o desconhecido, uma oportunidade para confiar no plano maior de Deus. É sobre se abrir para a transformação e acreditar que, mesmo nas incertezas, Deus está moldando algo maior. Nossa vida é como um rio de uma montanha. Ele flui sem cessar, contornando pedras, desviando de obstáculos, descendo por quedas íngremes e se espalhando em águas calmas. Esse rio nunca é o mesmo em cada curva, cada instante é diferente do anterior. Mas ele continua, sempre em frente, sempre mudando. Assim também é a nossa vida. E C.S. Lewis, em sua sabedoria, nos lembra de uma verdade simples, mas poderosa. Tudo muda, nada jamais permanece o mesmo. Ouvimos essas palavras, e de repente, nos damos conta de que o tempo não é algo que possamos controlar. A mudança é a única constante. E mesmo quando resistimos a ela, ela chega, inexorável como o rio que nunca para de correr. Lewis nos convida a aceitar isso com o coração aberto. Não é sobre ser passivo diante da vida, mas sim sobre entender que cada mudança, por mais assustadora ou inesperada, é uma parte essencial do plano maior de Deus. Às vezes, nos agarramos ao que conhecemos por medo de perder o controle. Pensamos que, se segurarmos firme o suficiente, podemos impedir que as coisas mudem. Mas o que C.S. Lewis nos mostra é que, ao fazer isso, estamos apenas aprisionando nossas almas. Ele nos desafia a soltar o que é temporário, a abrir mão do que já não nos serve. E a confiar que, mesmo no meio da incerteza, há uma mão divina guiando cada movimento. Considere o que aconteceria se o rio tentasse parar, se recusasse a seguir o curso natural. Ele se tornaria estagnado, turvo e sem vida. Da mesma forma, quando tentamos parar o fluxo de nossas vidas, quando resistimos ao que está por vir, nos tornamos presos ao passado, incapazes de avançar para o que Deus preparou para nós. Lewis nos convida a ver a mudança não como um inimigo, mas como uma companheira. Uma dança divina entre o que conhecemos e o que ainda está por vir. Aceitar o fluxo da vida é, na verdade, um ato de profunda fé. É acreditar que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar fora de controle, Deus ainda está no comando. Ele está nos moldando, nos guiando, nos transformando em algo maior do que podemos imaginar. Então, hoje, olhe para as mudanças em sua vida com um novo olhar. Não com medo, mas com esperança. Porque, como o rio que corre para o oceano, nossas vidas estão fluindo para um propósito maior, guiadas pela mão de um Deus que nunca erra. A coragem de mudar, enfrentar o medo com fé. Lewis sempre enfatizou a importância de enfrentar nossos medos com coragem, especialmente quando a mudança nos assusta. Ele acreditava que o medo é um mecanismo que pode nos paralisar, mas também é um sinal de que estamos à beira de algo importante. Quando sentimos medo diante de uma grande decisão ou uma nova etapa, podemos enxergar isso como um convite de Deus para crescer em fé. Para Lewis, a verdadeira coragem não é a ausência de medo,
mas a decisão de avançar, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Ele nos desafia a sermos valentes, a enfrentarmos nossas inseguranças e a permitirmos que nossa fé nos guie para novos começos. Vamos falar do medo. Aquele sentimento frio que paralisa, que faz o coração bater mais rápido e que parece sussurrar em nossos ouvidos que não somos capazes. Todos nós já sentimos esse medo em algum momento. Talvez na hora de tomar uma grande decisão, de seguir um caminho desconhecido, ou até mesmo de deixar para trás o que nos é familiar. C.S. Lewis sabia muito bem o que é sentir medo. Ele nos dizia que o medo é uma sombra que aparece sempre que estamos à beira de algo importante. Pense, toda vez que você teve medo, era porque algo importante estava prestes a acontecer na sua vida, não é mesmo? Mas o que fazer quando esse medo se aproxima? Lewis nos oferece um caminho. Ele nos ensina que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente, apesar dele. Pense nisso, cada ato de coragem é, na verdade, um ato de fé. Fé em algo maior, fé de que, mesmo quando o chão parece desaparecer sob nossos pés, há uma mão divina que nos segura. Imagine estar à beira de dar um passo importante na sua vida, algo que vai mudar completamente o rumo da sua vida. Seu coração acelera, suas mãos tremem, e tudo em você quer dar meia volta e voltar para sua zona de conforto. Mas então, uma voz suave e firme dentro de você sussurra: confie. Dê o próximo passo. Essa voz é a fé. E a fé, meu amigo, é a única coisa que pode transformar um momento de medo em um momento de coragem. Lewis acreditava que o medo é muitas vezes um sinal de que estamos exatamente onde precisamos estar. É como se o medo fosse a porta para o crescimento, uma passagem que devemos atravessar para alcançar o propósito que Deus reservou para nós. Quando enfrentamos nossos medos, estamos, na verdade, respondendo a um chamado divino. Estamos dizendo a Deus: eu confio em Ti, mesmo quando não vejo o caminho à frente. Então, quando sentir medo, lembre-se das palavras de Lewis. Ele nos ensina que a coragem é como um músculo, quanto mais o exercitamos, mais forte ele se torna. E a fé é o combustível que nos move. Não se trata de nunca sentir medo, mas de escolher avançar mesmo com o medo presente, sabendo que Deus está ao seu lado. Permita-se sentir a incerteza, mas não permita que ela te paralise. Permita-se ouvir o sussurro do medo, mas escute mais atentamente a voz da fé. Porque, no final, é essa fé que nos dá a coragem de abraçar o desconhecido, de enfrentar a tempestade. De dar o próximo passo em direção ao nosso destino. A humildade de aprender, reconhecer que não temos todas as respostas. Uma das lições mais poderosas de C.S. Lewis é a humildade de reconhecer que não temos todas as respostas. Ele nos alerta contra o orgulho intelectual que muitas vezes nos faz acreditar que sabemos tudo. Para Lewis, a sabedoria verdadeira está em admitir nossas limitações e estar aberto ao aprendizado constante. Ele sugere que, quando deixamos de aprender, deixamos também de viver plenamente. A humildade é o solo fértil no qual a sabedoria pode florescer, permitindo que vejamos o mundo através dos olhos da graça e da compaixão. Aceitar que há coisas que não entendemos é o primeiro passo para uma vida de constante descoberta. Você já parou para pensar na vastidão do universo e em como ele é tão cheio de mistérios? Às vezes, olhamos para as estrelas, para o céu infinito, e sentimos que sabemos tão pouco sobre o que realmente importa. C.S. Lewis, com sua mente brilhante, costumava dizer que o verdadeiro caminho para a sabedoria começa quando admitimos: eu não sei. E isso, meu amigo, exige uma coragem que poucos possuem, a coragem de ser humilde. Vivemos em um mundo que valoriza tanto o conhecimento, o status e a aparência de que temos todas as respostas. Somos pressionados a sermos certos, perfeitos, a termos tudo sob controle. Mas Lewis nos lembra que o orgulho intelectual é uma armadilha perigosa. Ele acreditava que a arrogância de achar que sabemos tudo fecha portas, enquanto a humildade de admitir nossa ignorância abre um universo de possibilidades. Pense nas crianças pequenas. Elas são curiosas, sempre fazendo perguntas, sempre dispostas a aprender. Elas não têm vergonha de não saber. E é exatamente por isso que estão sempre descobrindo coisas novas, sempre crescendo. A humildade nos permite voltar a esse estado de abertura, onde cada dia é uma nova oportunidade para aprender, para crescer, para ser surpreendido pela graça de Deus. Há algo mágico em reconhecer que não temos todas as respostas. Quando fazemos isso, permitimos que o inesperado entre em nossas vidas.
Permitimos que Deus nos mostre coisas que nunca teríamos visto se estivéssemos tão certos de nossa própria sabedoria. Reconhecer que não sabemos é reconhecer que somos apenas parte de um plano muito maior. Um plano que só Deus compreende plenamente. Lewis acreditava que a verdadeira sabedoria é, na verdade, um ato de rendição. É dizer, Senhor, eu não entendo tudo, mas estou disposto a aprender. Estou disposto a te seguir, mesmo quando o caminho não faz sentido para mim. E, ao fazer isso, abrimos espaço para que Deus nos ensine, para que Ele nos guie, para que Ele nos transforme. Então, da próxima vez que se sentir perdido ou sem respostas, lembre-se de que isso é uma bênção disfarçada. É Deus chamando você para mais perto, convidando-o a confiar nele, a caminhar humildemente com ele. Porque, afinal, a verdadeira sabedoria não é saber tudo, mas estar disposto a aprender com o único que sabe. O poder da imaginação, ver o invisível pela fé. Lewis, um grande defensor do poder da imaginação, acreditava que ela é uma janela para o divino. Ele nos ensinou que a imaginação não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de ver além do que é visível aos olhos humanos. Através da imaginação, somos convidados a experimentar a presença de Deus em nossas vidas cotidianas. Ela nos permite visualizar possibilidades infinitas, sonhar com o que ainda não existe e confiar que o invisível é tão real quanto o que podemos tocar. Lewis nos chama a usar nossa imaginação para fortalecer nossa fé. Visualizar o impossível e acreditar que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Feche os olhos por um instante e imagine o que não pode ser visto. Pode parecer estranho, não é? Como enxergar o invisível, como tocar o intangível. E, no entanto, é exatamente isso que C.S. Lewis nos encoraja a fazer. Ele acreditava que a imaginação é uma janela para a fé. Um portal para enxergar as coisas que não são visíveis aos olhos, mas que são tão reais quanto o ar que respiramos. Imagine, por exemplo, o vento. Você não pode vê-lo, mas pode senti-lo no rosto, pode ouvir o seu sussurro nas folhas. Assim também é a fé. Não a vemos com os olhos, mas a sentimos profundamente em nossos corações. Lewis nos ensina que a imaginação não é apenas um refúgio para escapar da realidade. É uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para transcender o visível, para entrar em contato com o divino, com o sobrenatural. A imaginação, guiada pela fé, permite que vejamos a vida de uma forma que o mero olhar humano não pode. Ela nos dá coragem para acreditar no que ainda não aconteceu, para ver a mão de Deus mesmo nas situações mais sombrias. Para visualizar as promessas que ainda estão por vir. É a imaginação que nos faz ver um caminho onde não existe trilha. Que nos faz ouvir a melodia de uma canção que ainda não foi tocada, que nos faz acreditar no milagre quando tudo parece perdido. C.S. Lewis, em sua genialidade, nos mostra que a imaginação é uma expressão da fé. Quando olhamos para o impossível e, ainda assim, acreditamos, estamos exercitando o dom que Deus nos deu. Quando imaginamos um futuro melhor, um propósito maior, um amor mais profundo, estamos, na verdade, tocando o eterno com o nosso coração. E não há nada mais poderoso do que isso. Então, permita-se sonhar com os olhos da fé. Veja além do que está à sua frente. Use sua imaginação para vislumbrar o que Deus pode e fará em sua vida. Porque, como Lewis sabiamente escreveu, a realidade é mais profunda do que aquilo que vemos com nossos olhos. E, às vezes, é na quietude do coração, guiados pela fé e pela imaginação, que enxergamos o verdadeiro rosto de Deus. Confia. Veja o invisível. Confie que, mesmo que você não veja agora, Deus está trabalhando em sua vida. Afinal, a fé é exatamente isso, a certeza do que esperamos e a convicção do que não vemos. É usar o poder da imaginação para caminhar em direção ao que Deus tem reservado para você. A escolha do amor, amar como um ato de vontade. A última lição de Lewis nos desafia a ver o amor não apenas como um sentimento, mas como uma escolha consciente e deliberada. Ele nos lembra que amar é um ato de vontade, uma decisão diária de colocar os outros antes de nós mesmos e de buscar o bem maior. O amor, segundo Lewis, é a força que une o mundo e nos conecta a Deus. Ele nos ensina que, mesmo quando não sentimos amor, podemos escolher agir com amor, e que essa escolha tem o poder de transformar vidas, incluindo a nossa. O amor é o maior dos mandamentos, e Lewis nos convida a vivê-lo plenamente, mesmo nas adversidades. Amar é fácil quando tudo vai bem, quando o coração está leve e a vida nos sorri. Mas e quando as coisas não saem como planejamos? Quando somos feridos, traídos ou decepcionados?
Nesse momento, amar se torna um desafio, quase um ato de coragem. É aí que C.S. Lewis nos ensina algo profundamente transformador. Amar não é apenas um sentimento, é uma escolha. Um ato de vontade. Pense por um instante em todas as vezes que você foi chamado a amar alguém quando seu coração dizia o contrário. Talvez tenha sido um amigo que o decepcionou, um familiar que o magoou, ou até mesmo um estranho que não demonstrou gentileza. Em momentos assim, nosso instinto natural é nos fecharmos, nos protegermos, nos afastarmos. Mas Lewis nos lembra que amar é como um ato de fé. É acreditar que, mesmo quando não sentimos vontade, quando o coração está pesado, ainda podemos escolher o caminho do amor. É abrir mão do orgulho, do ressentimento, da necessidade de estar certo. É deixar o ego de lado, e deixar o agir de Deus entrar para amar o próximo como a ti mesmo. É dizer, com todo o nosso ser, eu escolho amar, apesar de tudo. Porque o amor, como ele dizia, é uma ação, não uma reação. Não é algo que acontece com a gente, mas algo que fazemos. E quando escolhemos amar, mesmo quando não é fácil, estamos mais próximos do que nunca de Deus. Porque o próprio Deus escolheu nos amar quando nós éramos imperfeitos, quebrados e cheios de falhas. Ele não nos ama apenas quando somos amáveis, ele nos ama sempre. E essa é a essência do amor de Cristo, um amor que é paciente, que é gentil, que não guarda rancor, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Amar como um ato de vontade significa dar um passo para fora do conforto do nosso ego e entrar no território da graça. Significa ver o outro, não como inimigo, mas como alguém que também está em sua própria jornada, enfrentando suas próprias batalhas. Significa oferecer compaixão onde antes havia crítica, perdão onde antes havia mágoa, e gentileza onde antes havia indiferença. C.S. Lewis nos desafia a escolher o amor todos os dias, em cada momento, em cada decisão. Não porque é sempre fácil, mas porque é sempre o certo. E é esse tipo de amor que transforma corações, que cura feridas, que traz a paz verdadeira. Porque, no final, amar é a escolha mais poderosa que podemos fazer. Uma escolha que reflete o próprio coração de Deus. Ao longo desta jornada pelas palavras de C.S. Lewis, fomos convidados a abrir os olhos para verdades que talvez sempre estivessem diante de nós. Mas que, no turbilhão do cotidiano, passaram despercebidas. Veja a mudança não como uma inimiga, mas como uma parte essencial do nosso crescimento. A enfrentar nossos medos com coragem e fé, a reconhecer que a sabedoria nasce da humildade. A usar o poder da imaginação para enxergar o invisível e, finalmente, a escolher amar, mesmo quando amar parece ser a coisa mais difícil a se fazer. Essas lições nos lembram que a vida, com todos os seus desafios e incertezas, é um presente divino. Um convite constante para nos aproximarmos mais de Deus e de quem Ele nos criou para ser. Quando aceitamos a mudança, cultivamos a coragem, buscamos o aprendizado. Exercitamos nossa fé e escolhemos o amor. Estamos, na verdade, escolhendo viver de forma plena, com propósito e com uma fé inabalável. Portanto, à medida que você segue em sua própria jornada, lembre-se de que as grandes transformações começam com pequenas escolhas. Que cada decisão sua seja um reflexo da graça, da sabedoria e do amor que Deus derrama sobre você. Que você se permita ser transformado por essas verdades eternas, tornando-se um farol de luz em meio à escuridão. Um instrumento de paz em um mundo sedento de esperança. Porque, no final, é isso que significa viver em plenitude, confiar, aprender, acreditar e, acima de tudo, amar como um ato de vontade, refletindo o amor infinito do nosso Criador. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal e curta o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a levar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe grandemente.